Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar, gente. Tudo bem com vocês? 6h45 em ponto. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Vilches. Muito bom dia para você que a partir de agora acompanha o Evangelizar Informa em todo o Brasil. O seu programa de informação, notícia e muita prestação de serviço com a carinha do Telespec da TV Evangelizar. Daqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal parabólica, 2.200 cidades no nosso sinal HD, Recife, Belém, Salvador e aberto. Bonito, uma barbaridade. Então já vamos dar uns pitacos nas manchetes que hoje tem muita coisa para contar. Taca-lhe pau. O tratamento da dependência química. Fortaleza e São Paulo ganham reforço nessa ação. Tá chegando a hora. Termina nesta semana o prazo para recadastramento do CadÚnico. Os estrangeiros na seleção. Maioria dos jogadores de Tite joga na Inglaterra. O Evangelizar Informa desta quinta-feira, 10 de novembro, já está no ar. Então vamos que vamos mostrar para vocês como é que tá essa quinta-feira, que homem ruim, quinta-feira de amanhecer aqui em Curitiba. E olha, gente, essa imagem está enganando, porque estava mais claro quando eu cheguei aqui, não tinha tanta nuvem não, mas é que essa é uma região um pouquinho afastada do centro da cidade, é o Tarumã, aqui o bairro de Curitiba, é onde, vocês lembram daquele estádio Pinheirão? Lembram nada, né? Faz tempo que não tem mais, mas fica nessas bandas aí, 14 graus é a temperatura em Curitiba. Tem outra imagem para mostrar? Não, Ricardo, aguenta a mão aí, daqui a pouco a gente vai fazer um giro também em outras cidades para mostrar o amanhecer. E tô esperando vocês lá no Facebook para participar com a gente e falar como é que tá o tempo na nossa cidade. Agora sim, outro ponto de Curitiba. Eita! Tá mais nublado ainda, mais nuvem no céu. Mas, gente, olha, vai por mim que hoje está um pouquinho mais claro o dia. Só quero 14 graus a temperatura, confirmando para vocês. Só quero saber se tem chuva para o sul do país hoje. Será? Vamos ver? Taca-lhe pau. A expectativa é para a chuva com risco de temporais, principalmente no sudeste, no centro-oeste e parte da região norte do Brasil. Ao longo desta quinta-feira tem risco de granizo no Acre, em Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. É uma chuva que vem em forma de pancadas, principalmente no período da tarde, e as pedras de gelo ocorrem de forma pontual. Tempo firme mesmo somente nos estados da região sul, interior de São Paulo e áreas do interior do Nordeste. As temperaturas nesta quinta-feira alcançam 30 graus no Rio de Janeiro, 39 graus em Cuiabá e 28 graus é a máxima em Porto Alegre. Nós vamos falar muito mais do tempo no Brasil inteiro com a sua participação lá no Facebook, tá? Agora nós vamos falar de outro assunto, gente, essa estupidez que eu avalio, que foi a morte da Gal Costa, porque, Vanessa do céu, semana passada, se eu não me engano, me ajuda aqui, Rihanna, mas semana passada nós noticiávamos que a Gal Costa, ela estava desmarcando a agenda de shows dela em São Paulo, porque ela estava porque ela fez uma cirurgia no nariz. Cirurgia no nariz, é isso Aí mesmo. quando me disseram, não, a Gal Costa morreu, eu falei, não pode? Foi uma cirurgia no nariz, meu Deus do céu, o que aconteceu? É bem o tipo de notícia que a gente fala, não é possível, né? Realmente foi uma triste notícia para a música popular brasileira. Morreu ontem, aos 77 anos, a cantora Gal Costa. Na longa carreira, Gal lançou mais de 40 álbuns e se consagrou como uma das grandes cantoras do Brasil. Volta, volta, vem viver outra vez ao meu lado. A cantora era uma das atrações do Festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas teve sua participação cancelada de última hora. De acordo com sua equipe, ela precisava se recuperar após a retirada de um nódulo na fossa nasal direita e ficaria fora dos palcos até o final de novembro, seguindo recomendações médicas. A cirurgia ocorreu em setembro, pouco após sua apresentação em outro festival de música em São Paulo. De lá para cá, ela não havia voltado aos shows, mas já tinha datas da turnê As Várias Pontas de uma Estrela, marcadas para dezembro e janeiro. Gal Costa nasceu Maria da Graça Costa Pena Burgos, em 26 de setembro de 1945, em Salvador, e sempre foi considerada uma das maiores cantoras da história da música brasileira. Gal Costa sempre foi incentivada pela mãe a seguir carreira na música. Já o pai, morto em sua adolescência, foi uma figura ausente. Ainda adolescente, ela trabalhou como balconista de uma loja de discos na capital baiana.
No início dos anos 1960, foi apresentada a Caetano Veloso, encontro a partir do qual foi criado um vínculo pessoal e artístico que perduraria até sua morte. Gal foi uma revolução das vozes e dos costumes na música brasileira desde seu surgimento na cena nacional nessa mesma década. Aproximou-se, ainda adolescente, aos também baianos Maria Bethânia e Gilberto Gil, além de Veloso, com quem integraria o grupo conhecido como Doces Bárbaros. Responsável mais tarde por um disco que se tornou ícone dos anos 70. Ela ainda tinha pouco mais de 20 anos quando participou do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses, pedra fundamental do movimento tropicalista. O corpo de Gal Costa será velado amanhã na Assembleia Legislativa de São Paulo, das 9 da manhã às 3 da tarde. A cerimônia será aberta ao público. O enterro será fechado apenas para amigos próximos e familiares. Nós tivemos ontem outra grande perda para a cultura brasileira. O ator, compositor e apresentador de TV, da TV Cultura agora, o Rolando Boldrin, morreu nesta quarta-feira aos 86 anos em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein há 2 meses. A causa da morte foi insuficiência respiratória e renal. Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical Senhor Brasil na TV Cultura por 17 anos. No Som Brasil, na Rede Globo, Rolando Boldrin contava causos, dançava e exibia peças teatrais e pequenos documentários. Mas o destaque eram as atrações musicais, com forte apelo à cultura popular brasileira. Com grandes sucessos, ele se consagrou como um dos principais expoentes da cultura sertaneja e das raízes da música caipira no Brasil. Rolando Boldrin também declamava poemas. A gente separou para você um trecho do poema Se Eu Morrer Antes de Você, de Vinícius de Moraes. Vamos ver. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. O velório de Rolando Boldrin vai ser realizado hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo e também vai ser aberto ao público. Que lindo, né, viu, X? Rolando Boldrin, ele traz aquela memória afetiva. Sim. Quando eu era criança e ia passar férias assim, na casa dos avós, era obrigatório você estar lá, chegar no domingo de manhã, o vô e a avó tá assistindo o Rolando Boldrin, com aquelas músicas sertanejas de raiz, bacana, uma barbaridade. E ele levava, essa é a memória que eu tenho. Eu também tenho a memória do meu avô assistindo esse programa e ele levava a música raiz para televisão, poema. Você veja ele declamando poemas, que coisa linda de ver, né? E outra coisa que eu me dei conta agora também, Rolando Boldrin, essa imagem que eu levo dele. Lá de 1980, 1990, 2020, não mudou. Essa carinha, o grisalho, aquele olhão azul estalado assim, essa imagem que eu vou ficar dele. Você, Gal Costa, que eu queria falar, você conhece? Maravilhosa. Nossa, minha adolescência toda, eu ouvi Gal Costa, agora adulta também. São músicas maravilhosas, uma voz incrível, o trabalho dela, né, com Caetano, com Gil. Tem clipe dela, clipes com Elis Regina, então... Realmente também, ontem eu fiquei muito triste, foi um dia triste, acho que para a cultura brasileira, para todo mundo que gosta de boa música.
que gosta de... E talvez agora as novas gerações se deem conta que as mulheres que estão cantando hoje, se elas têm essa marca característica da voz aguda, alta, mas afinada, é em função da Gal Costa. Eu lembro da Vanessa da Mata, que eu acompanho mais. Sim. Gente, ouvir as duas ali, se fala uma inspiração. A Vanessa da Mata se inspirou na Gal Costa. Maravilhosa, e foi um espaço, ela com Marília Mendonça, também, isso também era muito característico da Gal Costa. Ela se juntava a jovens, ela não ficou no passado, ela queria sempre novidade e estava super atuante fazendo shows. A causa da morte dela ainda não foi revelada, nem a mas dele. a dele sim, foi síndrome respiratória, falência renal, assim, dele foi, mas a dela não, mas a gente só lamenta mesmo. Fica aqui os nossos sentimentos para a família e para os amigos desses artistas maravilhosos. Então vamos seguir então, gente, aqui o programa para falar do CadÚnico. Antes, deixa eu fazer um lembrete. Fala lá também sua opinião a respeito desses Gal Costa, também do Rolando Boldrin, lá no Facebook. Daqui a pouco a gente faz um giro aqui com a tua participação. Agora nós vamos falar do CadÚnico, gente. Lembra que nós falávamos que é aquele cadastro que está sendo renovado lá na sua cidade, que você precisa procurar o CRAS, porque foi prorrogado em 30 dias e esse prazo vai terminar na sexta-feira. Senão, corre o risco das pessoas ficarem sem benefícios sociais, como, por exemplo, o Auxílio Brasil. A Vanessa preparou um material aí para você se lembrar como é que funciona isso. Vai lá, taca-lhe pau. A atualização cadastral deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração. E, segundo o Ministério da Cidadania, é fundamental para assegurar a qualidade dos dados e garantir que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, disponível para download na página gov.br. Caso não tenha ocorrido nenhuma alteração nas informações fornecidas na última entrevista, a família beneficiária poderá também fazer a confirmação delas pelo aplicativo do Cadastro Único. No entanto, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral. Foi essa ida aos postos que causou filas e até tumultos em diversas regiões do Brasil no mês passado. O Ministério da Cidadania, então, prorrogou o prazo que agora termina nesta sexta, 11 de novembro. Segundo o Ministério da Cidadania, 1.400.000 famílias inscritas no Cadastro Único foram convocadas no início do ano. Dessas, 757.000 eram beneficiárias do Programa de Transferência de Renda. Até setembro, cerca de 263.000 famílias ainda não haviam atualizado as informações. O Cadastro Único é uma base de dados que serve para identificar e conhecer as pessoas e famílias mais vulneráveis do país e, assim, ajudar o governo federal a desenvolver políticas públicas voltadas a essa população. Atualmente, 28 programas federais utilizam a base do Cadastro Único para a gestão de suas ações, como o Programa Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, a Tarifa Social de Energia Elétrica e o Criança Feliz. Então, amanhã é o prazo final para esse recadastramento. Vamos falar sobre uma oportunidade de tratamento para dependentes químicos na rede pública, dessa vez no Hospital das Clínicas de São Paulo, que acaba de ganhar um centro para tratar dependentes químicos. O novo Instituto Perdizes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP tem 200 leitos, 80 deles para pacientes em tratamento contra álcool e drogas e 120 para a retaguarda do complexo hospitalar. A expectativa é que o novo hospital colabore no combate à Cracolândia, com a ampliação do atendimento de saúde às pessoas com dependência química na capital paulista. Durante a inauguração, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse que o estado aplicou quase 80 milhões de reais nas obras do novo hospital. 12 milhões foram revertidos para a compra de equipamentos e mobiliário. O Instituto Perdizes entra em funcionamento de modo gradual e, em plena capacidade, poderá realizar anualmente mais de 2.200 internações, mais de 5.000 atendimentos em regime de hospital-dia e mais de 16.000 consultas médicas e ambulatoriais. A unidade vai oferecer ainda os demais atendimentos multiprofissionais, como psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e assistência social.
O local dispõe também de uma unidade de internação de transição de cuidados de pacientes em diversas especialidades, com 120 leitos para assistência integral a casos agudos não críticos, possibilitando melhor rotatividade dos leitos de internação dos demais institutos do complexo hospitalar. Agora a gente quer conversar com você que está acompanhando o Evangelizar em Forma aqui pelo Facebook. Vamos lá, Vilches? Vamos na tela dar bom dia para Maria de Fátima, falando casal top, jornal maravilhoso, bom dia de Caruaru, no Agreste, Pernambuco. Valeu, Maria de Fátima, beijão, bom dia. A Cidinha também com a gente que não falha, bom dia para todo mundo, bom dia Cidinha, Maria Cândida, Luzia Aparecida Siqueira, também de Caruaru, a Vilma de Freitas, bom dia meus queridos, bom dia Vilma. A Cidinha lembrando que a Gal Costa vai cantar no céu, está nos braços do Senhor, amém, amém. Amém. A Bruna dando bom giorno pra gente lá da Itália, 2 ícones que partiram ao mesmo tempo, deixaram seu legado, também sempre admirei o Rolando Boldrin, que o Senhor dê aos dois o descanso eterno, amém. A Aparecida também dando um bom dia pra gente, a Edna Mello também dando um bom dia, a Genilda de Duque de Caxias também que não falha com a gente dando um bom dia, a Fátima Batista falando com a gente de Fortaleza, dando um bom dia pra gente também, valeu Fátima, obrigado pela participação, tem mais? Depois a gente verifica mais a participação de vocês, tá bom? Tá na hora? Tá na hora. Vamos fazer uma passagem de bloco. Olha. Vamos mostrar para vocês o amanhecer em outro cantão desse nosso Brasil. Já mostramos que aqui em Curitiba tem um solzinho bacana aparecendo. Outro ponto aqui do sul, diferente, Blumenau, Santa Catarina, aí sim. Mas não tem uma nuvem no céu. Céuzão azul, bonito, uma barbaridade. Temperatura na marca, louco, 16 graus na temperatura alta e no cantão do alto direito ali da tela, você vê que o solzão tá louco para aparecer aqui no Evangelizar em Forma, né? E uma informação de lá, a polícia investiga uma funcionária da prefeitura de Blumenau. É mesmo, Ricardo? O que ela fez? Ela foi flagrada fazendo compra no mercado, usando aquele cartão social, sabe, Auxílio Brasil, por exemplo, daquelas pessoas cadastradas no município. Ela foi presa, pagou fiança e vai responder essa maracutaia em liberdade. Como ela era uma funcionária temporária da prefeitura, ó, reparo, foi demitida. Ainda bem, né? Péssimo exemplo. Vamos para o intervalo comercial, na volta a gente tem mais notícias e informações para vocês. Não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar em Forma de volta às 7 horas e 4 minutos para completar aquele giro de bom dia com imagens ao vivo do sul do Brasil. Já mostramos Paranazão, Santa Catarina, agora o Rio Grande do Sul. Vacaria, o que nós estamos mostrando. E bela igreja, bem no meio da cidade, bem no meio dessa imagem, né? Temperatura na marca dos 11 graus. O céu tá bonita essa imagem também, que mostra uma cidade plana. Nuvens no céu, mas temperatura agradável no Rio Grande do Sul. Olha, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição, um dos maiores da rede pública de Porto Alegre, ainda no Rio Grande do Sul, interrompeu ontem o atendimento de pacientes. O que aconteceu, Ricardo? A superlotação, gente, foi o motivo. A capacidade é para atender 60 pessoas, mas ontem, só ontem, tinham 94 internados lá em Porto Alegre. Agora é o seguinte, gente, nós vamos tratar de uma outra informação baseada em decisões da Justiça lá de Brasília, é o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo já viu em filme, todo mundo já viu no noticiário, aquele caso onde uma pessoa acusada de cometer um crime de morte, morte matada, o homicídio, vai a julgamento popular com 7 jurados. Só que tem uma decisão, um fenômeno que acontece no Brasil. Muitas dessas pessoas que está lá no banco dos réus e é condenada pelo júri, ela não vai imediatamente presa. Por quê? Porque muitas dessas pessoas já têm lá um instrumento jurídico em favor dela, que é um habeas corpus, por exemplo, que faz com que essa pessoa só seja presa efetivamente, comece a cumprir a pena, depois que ela formalize o recurso dela seja julgado lá em Brasília. Só que lá em Brasília, essa discussão ela começou a ser discutida para saber como é que vai ser a regra a partir de agora. Porque há quem defenda o seguinte, que se os 7 jurados decidirem que aquela pessoa foi condenada, ela tem que ir para a cadeia imediatamente. É essa discussão que começou a ser feita lá no STF. Acompanhe. O Supremo Tribunal Federal adiou a decisão sobre uma demanda jurídica que afeta os tribunais de júri de todo o Brasil. Esses tribunais são aqueles onde acusados de crimes contra a vida são julgados por 7 jurados, pessoas comuns escolhidos pela Justiça. O caso em questão é o recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão do Tribunal de Justiça de lá.
Um homem levado a júri popular foi condenado à pena de prisão por matar a mulher. Porém, ele conseguiu o direito de aguardar análise de recurso em liberdade. O entendimento do Tribunal de Segunda Instância é que a pena só deve ser aplicada a partir do momento em que todos os recursos forem analisados. Mas para o Ministério Público de Santa Catarina, a decisão do júri deve ser considerada soberana e deve prevalecer sobre a fase de recursos. O Supremo foi acionado para decidir: o réu condenado pelos jurados deve começar a cumprir pena imediatamente? Dos 11 ministros, 6 já tinham votado, 4 em favor do cumprimento de pena imediata. Mas o ministro André Mendonça pediu vistas no processo. Isso quer dizer que o ministro precisa de mais tempo antes de decidir o próprio voto. Com isso, a definição sobre o assunto fica sem prazo para uma resposta. Moradores do estado de São Paulo lideram a lista de recusas no atendimento nos trabalhos dos recenseadores do IBGE. De cada 100 casas, 4 não são visitadas porque o dono não quer receber o recenseador. Esse índice corresponde ao dobro da média nacional. O governo do estado da Bahia publicou um decreto que trata do horário de funcionamento das repartições públicas em dias de jogos da seleção. Quando tiver jogo do Brasil, o funcionalismo irá trabalhar em meio expediente. A regra vale para a primeira fase da Copa do Mundo com os 3 jogos já marcados, mas pode ser estendida conforme o Brasil avançar na competição. A maternidade da Encruzilhada, em Recife, registra um surto de Covid entre os bebês internados. O lugar é referência para o atendimento de alta complexidade e dispõe de 15 leitos, mas 20 bebês estão internados e 7 foram diagnosticados com Covid. A direção pediu ao governo do estado que pare de enviar pacientes para lá. Uma mulher de Brasília recorreu à polícia para tentar reaver o dinheiro transferido de forma errada. Ela mandou um Pix de R$8.000 para uma outra conta. Ela falou com o banco que fez o contato com quem recebeu o dinheiro. Essa pessoa disse que iria fazer o estorno, mas não o fez e ainda desligou o celular. O Banco Central informou que transferências de Pix não podem ser estornadas depois de feitas. Por isso, o caso foi parar na polícia. Essa notícia, viu? Você já pensou você não devolver? Quer dizer, você vira um bandido imediatamente após receber um... Pois é, por engano. E aquela coisa, a consequência que isso vai ter para a pessoa. Gente, é muito fácil saber exatamente a partir de uma conta bancária quem é o cliente titular dessa conta. Pô, o cara, que falta de empatia ali com a pessoa. É impressionante. Que isso, tá louco. Vamos para onde agora, gente? Vamos com informação no Facebook. Vamos Olha lá, Facebook. Aparecida de Jesus mandando um bom dia pra gente. A Edna Mello também. A Ginilda Gondim, bom dia, Ricardo, de Duque de Caxias. Fátima Batista, bom dia, Ricardo e Vanessa, de Fortaleza. Bom dia também da Luana. A Luana fazia tempo que não passava aqui, ela é de Araucária. Bem-vinda. A Fátima Batista, né? A Heloíse Rita Finkler, bom dia. Ah, que pena, Heloíse, mas a gente se acostuma com mudança, Heloíse. A gente também teve que se acostumar, né? A Zelina, bom dia, Ricardo. Eu continuo te assistindo do Espírito Santo, Vila Velha. O tempo aqui tá para chover, tempo nublado, hein? Tá chovendo, Zelina. Valeu. Aí? Beijão, obrigado. E a Geslaine também, dando bom dia. Que saudades que eu vou sentir do Rolando Boldrin. Lembra quando meu pai assistia? As pessoas chamavam meu pai de Rolando, porque ele é parecido. O que falar também da Gal, uma cantora que vai deixar muitas saudades com essa voz única. Parabéns pelo jornal, estou adorando assistir antes de ir para o trabalho. Geslaine, muitas memórias efetivas mesmo, não é? Dos dois. Você vê, eu lembrei disso e a pessoa, você também lembrou dessa história, a gente vai lembrando. Boas memórias, boas memórias. Ficam as boas lembranças. Daqui a pouco a gente faz mais uma participação com vocês no Facebook, tá bom? Vamos agora mostrar um outro ponto desse nosso Brasilzão para mostrar quinta-feira para vocês, o amanhecer em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é a imagem que nós estamos mostrando agora para vocês com o céu azulzinho, bonito, temperatura na marca dos 18 graus. E aí uma informação curiosa, porque ontem, gente, lá do outro lado que nós... agora sim a Ponte da Amizade. Hoje ela está um pouquinho mais movimentada, mas ontem estava tudo parado aí. Porque ontem era feriado lá no Paraguai. É mesmo, Ricardo, o que aconteceu? Teve censo populacional. E lá, como o censo é diferente do Brasil, porque só leva um dia, as pessoas são obrigadas a ficar em casa. E das 5 da manhã até as 6 da tarde. E aí é o seguinte, se a pessoa sai de casa e aí chega lá o recenseador e
e não tem ninguém em casa, é uma baita de uma multa pesada. Então, por isso que é feriado e lá ficou parado. O último censo que foi realizado por lá, o Paraguai constatou que tinha 7 milhões de habitantes. Pouquinho, né? Em comparação com o Brasil, que tem 214 milhões de habitantes. E a Ponte da Amizade agora sim, ó, cheinha que tá, né? Essas duas vias que a gente tá vendo é pro lado paraguaio, para quem tá indo pro Paraguaizão. E esse monte de moto vindo aqui assim para cá é o lado brasileiro, Foz do Iguaçu. Vamos pro intervalo comercial rapidinho, na volta tem mais notícia e informação. Sai daí não! Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 7 horas e 18 minutos para mostrar para vocês o amanhecer em Fortaleza, no Ceará. Tá bonito, hein? Céuzão, mas é outro nível. E ó, de atrás dessas palmeiras, desses coqueiros aí, tem mar. É que a gente não consegue mostrar para vocês, só para a gente passar um pouquinho de vontade. E pergunta se tá calor. Minhas armas do purgatório. 27 graus é a temperatura. E ó, a informação para a turma de Caruaru, que estava assistindo a gente. Tem um monte de gente acompanhando a gente. Começa hoje, hein? A 9ª edição do Festival Internacional. Não, eu falei Caruaru. O Festival de Folclore de Fortaleza, né, Caruaru? Não, Fortaleza. Participam 14 grupos de dança do Brasil e também do exterior. Apresentações vão acontecer na Praça Verde do Centro Cultural Dragão do Mar, bonito amanhecer. Além de Fortaleza, as atrações também estão ali na região metropolitana, Caucaia, Paracuru e Trairi. Falei certo, gente? É Trairi mesmo, né? Certinho. Então daqui a pouquinho a gente volta a mostrar para vocês um amanhecer em outro ponto bonito do nosso Brasilzão. Agora nós vamos falar do trigo. Viu, X, hoje, 10 de novembro, é dia do trigo. Você sabia? Trigo. Fala direito trigo. É isso mesmo, o trigo, né, gente? A principal matéria-prima para fazer aquilo que a gente mais ama, que é pão, né? Será que tem alguém que não gosta de pão? Acho difícil, né? Mas não é só isso, né? Tem vários produtos que derivam do trigo maravilhosos e ele também é responsável por uma cadeia econômica enorme. É isso que a gente vai ver na reportagem agora. O dia 10 de novembro é marcado no calendário como o Dia do Trigo. Apesar de se acreditar que sua origem tenha sido na Ásia, atualmente é um dos alimentos cultivados em todas as partes do mundo. Com mais de 12 mil variedades, o cereal está entre os alimentos mais consumidos do planeta e com presença constante no dia a dia do brasileiro. O trigo hoje, em seus derivados, ele está na base da cadeia alimentar nossa. O pãozinho, um biscoito, uma torrada, quer dizer, tudo envolve o trigo. É uma cultura muito importante para o mundo, né, uma vez que ele traz uma segurança alimentar. O nosso Brasil, o nosso estado, principalmente o Paraná, ele se destaca nessa produção, né, uma vez que temos condições favoráveis para que a cultura se desenvolva. Estima-se que o consumo total de trigo no Brasil seja de 12,7 milhões de toneladas e a produção estimada para 2022 é de 8 milhões de toneladas de trigo, suficiente para atender 62% de toda a demanda do país. O Paraná, ele representa em torno de 42%, né, desses 8 milhões, então aproximadamente 3,5 milhões de toneladas é o Paraná que produz. O nosso plantio é de 50%. Ou seja, nós temos que buscar no mercado externo 50% daquilo que a gente produz. E com essa alta que teve, está difícil de você encontrar hoje trigo disponível a um preço razoável. Então a briga hoje no mundo realmente é preço, qualidade e o grão. O Brasil é considerado um dos maiores importadores de trigo do mundo, importando aproximadamente 50% da demanda do país, e o conflito entre Rússia e Ucrânia tem ajudado o Brasil a se destacar também como exportador, fomentando a economia do país. Esses dois países não exportaram tanto trigo, principalmente para a China, para os Estados Unidos, que demandam, de certa forma, bastante trigo desses países. O Paraná conseguiu se destacar em termos de exportação nesses últimos períodos devido a esses conflitos. Então, por um lado, você tem desafios, mas, por outro lado, você trouxe oportunidades também, no sentido de exportar, de entrada de divisas para o nosso estado, principalmente. Por ser caracterizado com uma cultura de inverno, o trigo é produzido principalmente no Paraná e Rio Grande do Sul e está se adaptando em outras regiões do país. Hoje nós estamos tendo também no Mato Grosso, se tornando um grande produtor de trigo, Mato Grosso do Sul, Goiás. Está começando a abrir
para aquelas regiões que não sofrem tanto impacto do clima. E eu acho que isso vem nos ajudar a chegar numa autossuficiência do trigo dentro de alguns anos. E hoje também é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. E a gente traz para você aqui do Evangelizar Informa um momento emocionante de um parto, mas um parto diferente. A mãe é surda e durante todo o procedimento esteve acompanhada de uma intérprete de Libras. Aliás, toda a reportagem também está com a tradução em Libras. Acompanhe. Um exemplo de inclusão de pessoas com deficiência. Hoje nós viemos conhecer a história do pequeno Teodoro, um bebê que nasceu de um parto nada comum. Por ter um pai e uma mãe com deficiência auditiva, o momento do nascimento foi completamente traduzido em Libras. No nascimento, durante todo o tempo, ela foi me explicando tudo e foi me emocionando cada passo a passo que estava acontecendo. E a Sandra foi a primeira que viu o bebê, né? Esses são os pais do Teodoro, a Rosilene e o Jaime. Ambos perderam a audição com 2 anos de idade e, por não ser algo genético, os filhos do casal são ouvintes. Em 2015, tiveram a Clarice e a falta de inclusão deixou Rosilene assustada durante toda a gestação. Ao completar 7 anos, a pequena descobriu que deixaria de ser caçula da família. E isso significa que uma nova rotina de médicos e exames iniciaria para realizar o pré-natal. Então, o casal precisou se adaptar. Era tudo na base da escrita. Eles escreviam, me mostravam, eu respondia, mas era tudo na base da escrita. O médico tinha que me explicar a saúde, sobre a minha saúde, as vitaminas, que estava diminuindo, né, algumas vitaminas eu precisava tomar, porque estava com pouca vitamina no corpo, os exames, tudo, mas era bem difícil fazer isso na base da escrita, eu precisava ter muita paciência. É nesse momento da história que entra a Sandra. Fluente na linguagem dos sinais, ela faz parte da Central de Libras da Prefeitura de Curitiba, um serviço gratuito que auxilia deficientes auditivos nas mais diversas situações do dia a dia. O mais comum no trabalho da intérprete é auxiliar em consultas médicas e questões jurídicas. E foi assim que ela conheceu a família Gregório. A Central de Libras funciona assim: o surdo entra em contato conosco através do WhatsApp, manda as mensagens dos atendimentos que eles têm necessidade. A gente atende em qualquer local que eles tenham necessidade de apoio na comunicação, seja jurídico, banco, loja, seja o que for, né? Tá com dificuldade na comunicação, eles chamam. Então, nós vamos presencialmente ou a gente faz esse atendimento quando é muito urgente, a gente faz de maneira online também. É comum eles chegarem nos locais e as pessoas se comunicarem através da escrita. Que seria bacana assim, que a sociedade entendesse que nem sempre o surdo vai entender aquilo que está escrito naquele papel, até porque às vezes a gente usa muitas palavras técnicas. Então, nem todo surdo entende isso, né? Como a presença de intérpretes de Libras ainda é baixa na maioria dos lugares, esse apoio faz muita diferença no cotidiano dos deficientes auditivos. De acordo com o IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros são surdos. A Rosilene é uma das 1.000 pessoas que a Central de Libras atende mensalmente. Mas foi a primeira vez em que o atendimento aconteceu de forma tão especial. Eu nunca tinha participado, né? E eu confesso que eu tenho um pouco receio de sangue demais. Eu achei que eu não ia dar conta. Graças a Deus. Consegui, com cada detalhezinho, consegui passar para ela. É um momento delicado para nós ouvintes, né? A gente entender tudo que está acontecendo não é fácil. E a gente está ouvindo as pessoas falarem tudo o que vai acontecer. E aí, para uma pessoa surda, uma mulher surda, entrar numa sala com uma equipe toda, e vai para lá e vem para cá, anda aqui, faz ali, sem saber o que está acontecendo, porque não ouve os comentários, é muito mais complicado. Teodoro Gregório nasceu no dia 3 de outubro, pesando mais de 3,52 kg. Cada detalhe do parto foi traduzido em Libras para que os pais soubessem o que estava acontecendo. A emoção tomou conta da intérprete, da equipe médica e, é claro, da família. Foi muito diferente disso, porque assim, quando tá grávida, né, a gente tá esperando ali, fica naquela expectativa de ver, a gente não consegue ver, né, ter a sensação dali de ver o rostinho dele, mas na hora que eu vi, me emocionei bastante.
Se você é deficiente auditivo e precisa de ajuda, procure a Central de Libras de Curitiba por meio do telefone 3221-2262 e solicite o apoio de um intérprete. O atendimento é gratuito, não necessita agendamento prévio e pode acontecer por meio do aplicativo WhatsApp ou ligações de vídeo. Que lindo, Teodoro, seja bem-vindo. E a gente encerra o Evangelizar Informa hoje com a imagem desses dois ícones da cultura brasileira que vão ficar para sempre nas nossas memórias. Tchau. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. E no capim mascado do